porque é natural que você, quando tem um início bom no campeonato, você fica escravo da expectativa que você mesmo gera, né? Especialmente a quem está em volta, quem está torcida, arquibancada, opinião pública. E ele sempre tentou colocar a coisa numa base realista, né? Agora, e agora ele está usando também a trajetória recente do Cruzeiro para dizer a recuperação de um clube desse porte, depois do que passou, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Até porque, mesmo quando o Cruzeiro... Bate com aquele número do nosso companheiro Cláudio Arregui, que você trouxe aqui. Isso. Né? Isso. O Cruzeiro nunca tinha feito essa pontuação. Desde 2014. Lá se vão 11 anos. O Jardim focou mais nas classificações. E não é só isso, né? Assim, não é só que o Cruzeiro voltou da Série B, virou SAF e teve um aumento de investimento. Há uma mudança de perfil no que é a SAF do Cruzeiro, do Ronaldo para o Pedrinho, que é gigante, né? Sim. Até porque o Ronaldo tentava operar de uma maneira com receitas ainda, né? Não, diferente. De uma maneira mais orgânica, tentando fazer o clube ter mais receitas para, a partir daí, ir crescendo etapa a etapa. Então, havia ainda uma restrição de investimento importante. O Cruzeiro não investia próximo dos principais clubes do país. Hoje ainda não vai equiparar a Flamengo e Palmeiras, mas há um dono que é um bilionário disposto a colocar o dinheiro, mesmo que isso não vai equivaler às receitas que o clube gera. Pois é, amigos, aqui é o Vé Raposo, a gente vai, eu e a minha cadelinha que está aqui, a gente vai comentar esse vídeo aí do troca de passes lá do Mansur, elogiando o trabalho do Léo Jardim e da diretoria do Cruzeiro. Mas antes, peço que deixe like, comente e compartilhe. E se aparecer lá o botão de hype, ajude o canal. Você tem 3 hype gratuitos semanalmente e faz a diferença para os canais, ok? Então vamos ao vídeo. Romero, mirando primeiro no G4 para depois, né, poder pensar em título. É o discurso desde o início do Cruzeiro, né? O próprio Leonardo Jardim, quando dá entrevista, ele sempre ressalta, né? Quando começa a conversa, sempre que começou a conversa de título, ele interrompe e joga o papo para o objetivo de Libertadores. Sobre esse aspecto, acho que a gente não vai deixar de ver o Cruzeiro na próxima Libertadores. Hoje, por exemplo, o Cruzeiro tem, em relação ao 7º colocado, que é o Fluminense, mesmo considerando que o Cruzeiro tem 2 jogos a mais, a vantagem agora é de 15 pontos. Né? Lembrando que o Cruzeiro ainda tem outra frente, tem a Copa do Brasil. Isso, que não atrapalha o brasileiro, porque com a mudança de calendário ela é jogada após a última rodada. Flamengo e Palmeiras ainda estão na Libertadores, podem abrir mais uma vaga. Né? Isso. Realmente bem difícil imaginar o Cruzeiro fora do G4, da Libertadores de forma geral e do G4 em particular. Já o Fortaleza, né, Alex, com a letrinha errada na frente do 4, né? A letrinha errada, cara. É ano difícil pro Fortaleza, não conseguiu se encaixar em momento nenhum. Tem feito até bons jogos depois do... Hoje pressionou, né? Cara, mas aí tem faltado essa eficácia. Aí você fica desse jeito. Se o Santos amanhã, um exemplo, ganha do Vitória, já vai ficando cada vez muito mais difícil para ele, vai ficando distante. É uma pena, né? Para um clube que se estruturou, porém, para entender que o futebol também agora ele está mais competitivo. Ele está mais difícil a Série A e vai ficar cada vez mais difícil. Então, às vezes, a volta para a Série B, que também os clubes estão se estruturando, é algo que não estava no planejamento do Fortaleza. Se o Santos vencer o jogo, o Fortaleza fica 10 pontos atrás do time... Quer dizer, não dá para dizer que é 10 pontos atrás do primeiro time fora, ele fica 10 pontos atrás do Santos, né? Porque aí o Santos, que vai ter o Inter com 32, o Atlético com 33 já jogou, então ele ficaria... Talvez com 9 pontos, se for o Atlético, se o Inter passar, ou se o Inter se o Inter não ganhar, o jogo pode ficar em 32 e a distância fica maior. O Inter joga contra o Sport em casa. Olha a nossa equipe aí, ó, já prontinha para participar com a gente no telão, meu conterrâneo, o Rogério, meu outro conterrâneo, o Henrique, e o Fernando Praz. Sejam bem-vindos ao Troca de Passes. Tudo bem, Barreto? Alex, Mansur, amigos do Troca. A gente não tá com pressa não, que tá chovendo a beça aqui. A gente fica até quando você precisar, viu? Então vamos Olha nessa. só. Por aqui tá chovendo também. Então ninguém escapa. Então vamos até amanhã. Olha só, 61º jogo que termina com um placar de 1-0 nesse Campeonato Brasileiro. É o placar que mais se repetiu na competição. 1-0 importante para o Cruzeiro nessa meta de conseguir uma vaga para a Libertadores. Agora, o Cruzeiro joga na próxima rodada, amigos, Praz, Henrique também. O Cruzeiro joga contra o Palmeiras, lá em São Paulo, né? E se ganha do Palmeiras lá, muda o discurso? Não, acho que tem que tomar muito cuidado com esse discurso, porque é o cuidado que tem sido tomado. O Mansur descreveu bem desde o início do campeonato. Primeiro, um abraço a quem nos acompanha no Troca. Nós estamos aqui na rodada 29 do Campeonato Brasileiro, né? Nós temos um 3º colocado enfrentando um time da zona de rebaixamento, estamos vendo os lances. E o jogo do segundo tempo foi um jogo igual, com o Fortaleza até predominando, né? Para ver como o nosso campeonato é equilibrado. O Cruzeiro tinha desfalques, mas acho que hoje fez um jogo
pro gasto, por assim dizer, né? Foi eficiente no primeiro tempo, construiu as primeiras ações, fez o seu gol, que a gente vai ver agora na sequência. Arroio levantando a cabeça para achar o Christian. Depois vai ter mais uma chance com o Gabigol. E a partir daí, não sei se o Praz concorda comigo ou se eu estou exagerando, o Fortaleza sempre pareceu mais presente, um pouco mais perto do empate do que o Cruzeiro de ampliar. Para mim, é a síntese de um campeonato equilibrado como a gente tem. Não existe jogo fácil, jogo tranquilo. Mesmo quando o favorito abre o placar, o jogo está sempre aberto, né, Praz? O primeiro tempo o Cruzeiro foi dominante, teve posse de bola. No segundo tempo, o jogo muda. O Fortaleza consegue fazer o que o Cruzeiro algumas vezes estava fazendo, que era marcar pressão, tentar recuperar a bola rápido. O Cruzeiro baixou as linhas. O Romero tocou no assunto ali do desgaste do Clássico. Pode ter sido muito isso. pertinente, né? Pode ter sido isso, porque a gente jogou com um a menos boa parte do segundo tempo. E a gente notou aqui no estádio mesmo que o Cruzeiro já não conseguia mais pressionar. Ele baixava as linhas e começava a marcar na intermediária e defensiva. E isso fez com que o Fortaleza trabalhasse mais no campo, conseguisse botar mais jogadores no campo de ataque e quando perdia a bola, conseguia pressionar logo. E eu acho que a entrada do Moisés e do Pierre também foram determinantes, porque eles entraram muito bem. E aí terminou com esse número de finalizações do Fortaleza muito maior que o do Cruzeiro. É verdade, né? O Cruzeiro, desde o início, o Léo Jardim focou que o objetivo do Cruzeiro era a Libertadores, né? Só que nós estamos em duas frentes da Libertadores. E o que significa isso? A gente vai nos preocupar, nós vamos nos preocupar mesmo com a Libertadores do Brasileirão, mas se der chance a gente chega lá. É muito difícil o Cruzeiro ser campeão, né? É muito difícil por causa dos tropeços que houveram em casa e a maioria desses tropeços provocados por erros de arbitragem. Nós vamos fazer uma live essa semana focando em todos os jogos que o Cruzeiro foi prejudicado. Foi no máximo de 15 a 18 pontos, né, que foram tirados do Cruzeiro com erros de arbitragem. Então fica muito difícil para o Cruzeiro ser campeão. Mas eu não consigo ver o Cruzeiro fora da Libertadores, né? Primeiro porque, para mim, mais 2 vitórias já está no G6, garantido. 3 vitórias já está no G4 também garantido, devido à distância que ele está para o 7º colocado. Correto? Mas tudo pode acontecer, então tem que ter foco e discernimento. Agora, a administração do Pedro Lourenço é sensacional, né? Sensacional. O Ronaldo arrumou a casa, literalmente arrumou a casa, e o Pedro Lourenço entrou, chegou e distribuiu o dinheiro aonde precisava. Não foi muito ainda, por quê? Porque é o primeiro ano da gestão Pedro, né, e ele está fazendo as coisas paulatinamente, de tempo em tempo. Mas vejo o Cruzeiro ano que vem com um super time de futebol. Um perfil de jogadores jovens que possam render. Agora, quanto o jogo de ontem, sim, né? Foi um sufoco danado, principalmente no segundo tempo. Porque esse é o Campeonato Brasileiro, gente. Onde o time está caindo, não é porque ele é grosso, ruim, não. Está caindo, tem 4, tem que cair. Não tem jeito. 4 tem que cair. E às vezes acontece um time bom cair. Ano passado mesmo, o nosso vizinho Atlético Mineiro aqui tinha um time recheado, um plantel caríssimo, e escapou do rebaixamento na última vaga. E mesmo assim, porque houve erro de arbitragem naquele jogo ali. Entendeu? Houve erro. No pênalti marcado. Faltou um pênalti para o Atlético Paranaense. Mas é passado, né? Isso é passado. Agora, o que é mais importante é o Cruzeiro torcer para que os times que estão na frente do Cruzeiro não vençam e nem percam. Mas como isso aí? É porque se um perder, o outro ganha, né? Qual que é o objetivo? Empate. Daqui para frente, se o Palmeiras puder empatar tudo, o Flamengo puder empatar tudo, melhor ainda. Desde que nós vençamos principalmente nossos jogos em casa, ok? Então fica aí esse abraço, né? E como foi pedido, deixe like, comente e compartilhe. Fui!